Eu quero falar com vocês hoje sobre um tema muito importante, fundamental: como agradar a Deus. Olha só, essa deve ser a coisa ou o pensamento mais relevante na sua mente. Como eu posso agradar a Deus? Isso deve estar tomando os seus pensamentos em todo o tempo. Então, é necessário que a gente tenha um questionamento interior, que estejamos nos questionando: minha vida tem agradado a Deus? Eu quero ler um texto, a gente vai ler alguns textos aqui, mas esse aqui é para a gente embasar aqui nossa mensagem. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 1. Vamos lá, abre a Bíblia aí. Abra a palavra de Deus, pode botar aí na seu aplicativo, você que tem Bíblia impressa, aí é bom que risca, né? Não pode deixar de ter uma Bíblia impressa não, para sua leitura diária é muito importante. O aplicativo é muito bom, mas para a leitura diária é muito importante uma Bíblia impressa, né? 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo de número 1. Agora, se você não tem uma Bíblia impressa, nem uma Bíblia no aplicativo, lembra para a gente orar por você depois, que o negócio está ruim, cara. Viu? Mas vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:1 diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que assim como recebestes de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que possais progredir cada vez mais. O apóstolo Paulo, ele está dizendo que ele ensinava a igreja com o objetivo de que a igreja andasse de forma agradável a Deus, mas que essa não era uma coisa que nós poderíamos considerar como pronta ou como completamente realizada, porque andar de forma agradável a Deus é algo que deve ser aumentado a cada dia, que deve haver um progresso a cada dia na nossa vida. Então, se hoje eu sou uma pessoa que a minha forma de viver agrada a Deus, eu não devo me contentar com o que tenho alcançado, mas eu devo progredir nisso. Se existem coisas na sua vida que agradam a Deus, entenda que existem coisas também que precisam melhorar e talvez ser completamente transformada. Então você deve progredir nessa busca sempre de ser uma pessoa agradável à vontade de Deus. Então você deve perguntar, como assim eu disse no início: será que minha vida agrada a Deus? E eu não falo aqui na questão da minha existência. É claro que Deus nos criou, e eu sei que Deus, quando nos criou, viu que tudo era bom, mas eu falo da minha maneira de viver, de agir, de andar. Será que aquilo que eu tenho falado, aquilo que eu tenho feito, as minhas escolhas, as minhas decisões têm sido agradáveis a Deus? Porque a verdade é que nós podemos estar hoje aqui nesta manhã, reunidos aqui, nessa estrutura a qual chamamos igreja. Você pode estar aqui no meio dessa comunidade, que de fato é a igreja de Jesus, mas talvez a sua forma de agir não esteja agradando o coração de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 10, ele traz para esta igreja, para demonstrar que é muito importante que a igreja estivesse progredindo em uma vida que fosse agradável ao Senhor, e que o fato de ser igreja não determina que sejamos agradáveis a Deus se o nosso comportamento não condiz com a vontade de Deus. Então não é porque a gente frequenta a igreja evangélica, mas é porque a gente vive uma vida que dignifica o Evangelho
e consequentemente dignifica a Deus. Capítulo 10, versículos de 1 a seguir diz assim: ora, irmãos, não quero que vocês ignorem que os pais estiveram, ele está falando do povo hebreu quando saiu do Egito, né? Os pais estiveram todos sob a nuvem, era aquela coluna de nuvem que os protegia do sol, não é? E todos passaram pelo mar Vermelho, e todos em Moisés foram batizados, tanto na nuvem como no mar. Ou seja, eles passaram todos por essa mesma experiência. A experiência foi comum a todos. Agora veja bem, todos eles comeram do mesmo alimento espiritual, que era o maná, que caía do céu, não é? E eles colhiam aquele maná durante a semana. Na sexta-feira caía uma porção dobrada, e eles colhiam por 2 dias, para que estivessem supridos também no sábado, e o sábado era um dia consagrado ao Senhor, e ninguém fazia serviço qualquer, tá? E ele diz aqui: e beberam da mesma bebida espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Isso tinha vindo de uma forma um pouco como mito, um pouco como realidade, não é? Mas Paulo atesta que isso é uma realidade, né? E obviamente ele está fazendo aqui uma analogia a esta pedra que descedentava a sede do povo de Israel. Ela representa Cristo, ela é uma alegoria para falar sobre Cristo, que é aquele que mata a nossa sede espiritual. Se tu beberes da água que eu tenho para te dar, se fará em ti uma fonte que jorre para a eternidade, ele disse a samaritana lá em João capítulo 4. Então, aí a samaritana disse: Senhor, me dê dessa água. Ela quis logo. Agora no versículo 5 diz assim, ó: mas Deus não se agradou da maioria deles, razão pela qual ficaram prostrados no deserto. Duro, hein? Todos vivenciam a mesma experiência nesta manhã, nesta igreja. Mas será que Deus se agrada de todos? Essa é a questão. Esse é o X da questão. Vejo multidões, não é verdade? Estamos buscando a Deus, aí tal, e vamos, que euforia, que maravilha. Jesus nunca procurou seguidores. Olha, se você olhasse o canal do YouTube de Jesus, você ia ver que ele não tinha muitos seguidores. Ele era meio impopular, não era? E até os que tinha, de vez em quando ele dava uma dura, a galera caía fora. E os que permaneciam, ele perguntava: vocês também não querem ir embora, não? E aqui está dizendo: e Deus não se agradou da maioria deles. Viver de forma agradável a Deus deve ser o nosso objetivo de vida. Primeiro, porque se nós atestamos, sabendo que o primeiro e maior de todos os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, se nós atestamos que somos cumpridores deste mandamento, não tem sentido a gente dizer que ama a Deus sobre todas as coisas, mas que não nos importamos em agradá-lo. Então você está vivendo a sua vida, eu quero perguntar a você, olhe para a sua vida nesta manhã, faça uma introspecção e pare e pense: será que você agrada a Deus, cara? Tem um livro que foi um best-seller no passado que dizia assim: meus passos, o que faria Jesus? Pare e considere: será que Jesus faria o que eu fiz ontem? Será que Jesus estaria se comportando da forma como eu tenho me comportado? Será que Jesus se expressaria como eu me expresso? Agiria como eu ajo? Faria coisas que eu estou fazendo? Se não, você não pode estar agradando a Deus, porque Jesus em tudo agradou ao Pai. Foi por isso que ele diz: aí está meu filho amado em quem eu me agrado. Por isso ele é o nosso modelo. Hebreus capítulo 12, verso 2, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos chamados a olhar para ele. Eu fico intrigado, com alguns cristãos que olham sempre para baixo. Eu não quero olhar para baixo, cara, eu quero olhar para cima. Aí diz assim: mas fulano faz coisa pior. Esse é teu referencial? Você está dentro d'água.
Agora, se o teu referencial é Cristo, você sempre vai estar com as vistas no lugar certo, olhando para cima, e é para lá que você vai. Então não fica olhando para crente rasteiro, para gente que não tem compromisso com Deus. Antigamente dizia que esse era o crente Raimundo, pé na igreja, pé no mundo, cara. Tu lembra, né? Tá. Imagine. Então a gente precisa ter compromisso com Deus, de buscar agradá-lo em todo o tempo. Ele é o nosso Criador, é o nosso Pai. Efésios 5:1, sede imitadores de Deus como filhos amados. Não é isso que a palavra de Deus diz? Agora o salmista, Salmo 19:14, diz assim: sejam agradáveis as minhas palavras, as palavras da minha boca, e a meditação do meu coração perante a tua face, Senhor, rocha minha e redentor meu. Qual é o desejo dele? Qual é o desejo de Davi? Que as palavras dele e a meditação do seu coração, até que o cara pensava, ele queria agradar a Deus. Quero agradar a Deus naquilo que eu penso, no que o meu coração medita. Que tudo isso te agrade, Senhor. Tudo isso seja para o teu louvor, que tudo isso seja para a tua glória. Isso deve ser a prioridade da vida de todos nós, que dizemos conhecer a Deus, não é? Além do mais, quando a gente agrada a Deus, nós somos o quê? Nós somos os alvos das suas bênçãos. Aí quando fala em bênção, todo mundo quer. Você não quer bênção não? É bom, sobra mais para mim, eu quero. Quem que não quer ser abençoado? Só se for maluco. Eu quero ser abençoado por Deus, mas eu compreendo que eu preciso agradar a Deus, conforme Deuteronômio 28 lá que eu falei para vocês, não é? Se eu ouvir a voz do Senhor e se eu cuidar, cumprir o mandamento do Senhor, virão sobre mim e me alcançarão essas bênçãos. Então eu sou abençoado quando eu agrado o coração de Deus. Então Deus vem com sua proteção, Deus vem com a sua provisão, Deus vem com comunhão e traz a sua presença à minha vida. Olha que coisa, hein? Deus abre os meus caminhos, Deus me leva além dos meus limites e me faz transpor as barreiras que humanamente eu não poderia transpor, porque todos nós temos limites e às vezes nos deparamos com muralhas no nosso caminho que não conseguimos transpor, mas aí vem Deus e nos coloca do outro lado, e você nem sabe como. E eu vou te dizer uma coisa, nem se inculque saber como Deus fez, que às vezes é difícil, você entender o agir do Senhor, porque Ele é demais. Às vezes você, de uma hora para outra, Deus abre um caminho completamente fechado, uma porta completamente trancada, e às vezes Ele abre e diz: epa, ninguém fecha essa porta mais. É assim ou não é? Ele não disse à igreja em Filadélfia: esse que põe uma porta aberta diante de ti, a qual ninguém poderá fechar. Nós temos uma porta aberta por Deus diante de nós, e o que é que fecha essa porta? A nossa desobediência. Nós temos proteção, e o que é que pode abrir uma brecha nessa cerca de proteção? Nosso pecado, nosso erro, nossa desobediência. E quando o diabo ele vê uma brecha na nossa vida, ele vem e ele não fica se espremendo para passar pela brecha não. Como diz alguém, ele já coloca uma cunha é aquela pecinha de madeira que se usava para lascar lenha antigamente, né? Você bota e bate naquela rachadurazinha da lenha, ela vai e abre. E o diabo usa essas ferramentas. Deus nos abençoa com paz, uma paz que transcende a nossa compreensão. Por quê? Porque humanamente falando, paz é o resultado de circunstâncias favoráveis. É assim ou não é? Você está com saúde, você tem paz. Eita, que coisa boa, fui no médico, check-up, 10. Quando você está com uma situação financeira equilibrada, pô, não estou devendo, está tudo tranquilo, está tudo caminhando, tudo passando, está tudo beleza, bacana, ótimo, amém, glória a Deus e aleluia. Se está sobrando, mais paz ainda, é assim ou não é? Mas com Deus não.
Com Deus a coisa dá um nó na cabeça da gente. Porque o que Jesus está dizendo, é que a paz dele é uma espécie de paz que se manifesta mesmo quando tudo está difícil. Mesmo quando tudo dá um nó, o Senhor diz: fique em paz. Você está ali, meu Deus, que tempestade, que luta, que conflito. E às vezes, de vez em quando, Deus ainda manda aqueles vasos, né? Para chegar para você e diz assim, diz o Senhor, fique em paz. Você diz amém. Deus manda te dizer, fique em paz. Amém. Deus resolve logo isso, que é melhor. São os caminhos do Senhor mais altos do que os nossos caminhos, mais elevados, os pensamentos de Deus do que os nossos pensamentos, né? Isso que Isaías diz, uma grande verdade, palavra maravilhosa. Então é assim, irmão. E nós às vezes não entendemos como. É bênção do Senhor. Então, nós não somos salvos porque agradamos a Deus. Isso seria uma autojustificação. Nós somos salvos pela graça de Deus. Mas uma vez salvos, se você se considera um cristão, você precisa buscar agradar a Deus. Isso é fundamental para a sua vida. Caso contrário, pode se cumprir em você aquilo que se cumpriu no povo, na trajetória do Egito para a terra prometida, onde a Bíblia diz, que nós lemos aqui, que Deus não se agradou da maioria deles. Eu não sei se da maioria ou do que, mas eu quero estar, nem que saiba, nessa minoria que agrade o coração de Deus. Também a palavra diz, nem todo que é de Israel é israelita. Então não é por estar indo na igreja, estou indo na igreja, e daí? Grandes coisas. O diabo viveu no céu um bocado de tempo, se rebelou contra Deus. Sabe qual é o destino dele? O lago de fogo e enxofre. A glória que ele buscava, ele perdeu tudo que tinha. Por quê? Porque ele não agradou o coração de Deus. Isso é muito importante que a gente entenda. Então a questão é, tudo bem, pastor, depois dessa ameaça já estou aqui já pensando como é que eu vou agradar a Deus, e é isso que importa. O que a gente pode fazer para agradar a Deus? Porque isso será fundamental para a gente. Eu vejo muita gente assim, sabe, parece que se iguala a Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, com todo o meu coração. Eu e você precisamos desesperadamente de Deus. Mas sabe, na verdade, Deus não precisa de nenhum de nós. Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você. Deus conta conosco. Mas precisão? Por que Deus precisa de mim? Tem gente que se acha, né? Parece a última Coca-Cola no deserto. Se ele não estiver lá, nada vai ser feito. Meu amigo, as coisas passam e Deus continua no seu trono. E a obra de Deus continua sendo feita. Eu gosto muito daquele texto que fala sobre o ano da morte do rei Uzias. Porque Isaías teve uma experiência extraordinária com Deus no ano da morte do rei Uzias. Havia um certo temor na nação. Embora Uzias já estava doente, leproso, e Jotão, seu filho, já estava na frente do reino. Mas o respaldo de Uzias foi um cara, um rei tremendo, um cara inteligentíssimo. Ele apostava na ciência, ele desenvolveu armas, ele fortaleceu o seu reino. A sua fama correu até o Egito. E ele prosperou o reino de uma forma tremenda. Depois ele transgrediu numa coisa, ficou leproso. E quando ele morreu, o ano da morte dele foi um marco tão profundo que Isaías, ele registra isso.
Ele simplesmente não conta a sua experiência com Deus. Eu estava no templo e Deus apareceu a mim. Mas ele traz a correlação entre uma coisa e outra, quando ele diz: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes cobriam o templo. Isaías 6. Então há uma correlação, mas há um recado de Deus aí. Deus está dizendo a ele: Isaías, os reis e os reinos e os impérios podem passar, mas eu estou no trono eternamente. Ele o viu no trono, para que ele entendesse isso, e é isso que nós precisamos entender. Então nós precisamos buscar viver de forma agradável a Deus. E o que a gente pode fazer? Primeira coisa que eu quero falar para você, nessa manhã: o que agrada a Deus? Agrada a Deus você buscar conhecê-lo, até porque nenhum de nós pode agradar a Deus se não conhecer a vontade de Deus. É como você dizer: eu amo a que eu nunca vi, nunca conheço. E a pessoa diz: eu amo Jesus. Ah, você ama Jesus? Amo Jesus. Ninguém vem a Jesus porque ama Jesus. Ninguém, não existe amar quem você não conhece. Você vem a Jesus por necessidades, você vem a Jesus porque compreende o seu estado de depravação por causa do pecado, e que não há esperança sem Ele na sua vida, mas não porque você ama Jesus. Você aprende a amar quando você conhece Ele. Mas Deus quer que você o conheça, porque não conhecer a Deus se torna um grande problema na vida do seu povo. A Bíblia diz: o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Não é porque lhe falta dinheiro, não é porque lhe falta força física, vigor, não é porque lhe falta inteligência, é porque lhe falta conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento de Deus. Então conhecer a Deus é fundamental, é por isso que Deus se agrada disso. Oséias capítulo de número 5, versículo 15 e depois 6 aí, olha só o que a palavra está dizendo aqui. Deus diz através do profeta Oséias o seu povo Israel: já o reino dividido, reino do norte, capital Samaria, o povo desviou. E Deus disse assim: irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Então Deus está dizendo: eu vou me afastar, vou deixar em vocês entregue a sorte de vocês. Estando angustiados, eles me buscarão ansiosamente. Essa é a expectativa de Deus, né? Então o profeta clama ao seu povo, no capítulo 6, verso 3: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como amanhã a sua vinda é certa, Ele descerá sobre nós como a chuva fora de época, que rega a terra. Então Deus diz: que farei contigo, Efraim? As 10 tribos, Efraim era a maior dessas 10 tribos. Então Efraim, quando ele cita Efraim, ele não cita apenas a tribo de Efraim, mas a Efraim como uma representatividade de todo o povo. Que ele estava falando para o povo o seguinte: que farei de vocês, povo de Israel? Que farei com você também, Judá? O reino do sul, capital Jerusalém, e as 2 tribos, Judá e Benjamim. Porque o amor de vocês é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que logo desaparece. Por isso os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz, pois quero misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Mas eles transgrediram a aliança como Adão, eles foram infiéis a mim, diz o Senhor. Então Deus está dizendo: você tem obrigações religiosas e tem obrigações com a sua própria igreja, mas a tua oferta não é aceita se você não agrada a Deus. Deus requereu uma nova forma de culto depois da queda do homem lá no Éden. A relação entre Deus, Adão e Eva era uma. Na viração da tarde, havia ali a manifestação do Senhor, uma teofania,
E obviamente, como a Bíblia diz que ninguém nunca viu a Deus, a gente entende que é Deus Filho. Estava ali no jardim do Éden, toda a viração da tarde, com Adão e com Eva. Eles pecaram, e agora já não havia essa relação de intimidade profunda. Então Deus requereu uma forma para a adoração e para o culto, que era oferecer, trazer oferta ao Senhor, prestando culto ali ao Senhor. E os filhos de Adão, Abel e Caim, foram levar suas ofertas. E Abel escolheu o melhor, dizendo: poxa, isso vai agradar o coração de Deus. Isso é fé, cara. Vai agradar, dá o melhor, eu vou dar o melhor que eu tenho. Provavelmente ele foi lá no seu rebanho, escolheu a melhor ovelha, sem defeitos, aquela que qualquer um botaria o olho e diria: eu quero essa daqui, eu comprarei essa daqui. E levou para Deus. E o que é que Caim fez? Caim colheu um dos frutos que estava lá na terra, levou para Deus. Provavelmente ele disse: Deus vai ligar lá para dentro. Deus não come fruto nenhum. Então eu não preciso agradar a Deus, né, com esse negócio que Deus não vai comer. Rapaz, que engano. Quando chegou lá com aquela oferta, a Bíblia diz que Deus recebeu a oferta de Abel, mas rejeitou a oferta de Caim. Então não adianta. Se não houver uma vida que agrade ao Senhor, nada do que você fizer vai ser relevante. Nenhum tipo de sacrifício, é isso que a Bíblia quer dizer. Nenhum tipo de sacrifício pode ser maior do que a sua vida com Deus. É o que disse, inclusive, o profeta Samuel, né? Ele disse para Esaú: Deus se agrada mais de sacrifício do que de obediência, por acaso? Obedecer é melhor do que sacrificar. É isso aí. Então, a gente entende que a primeira coisa que a gente deve botar na nossa mente é que para agradar a Deus, nós precisamos conhecê-lo. Você sabe o que mais agrada a Deus? Agrada a Deus nós vivermos pela fé. Quando vivemos pela fé, agradamos a Deus. Romanos 1,17 diz: porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Olha que texto. A justiça de Deus se manifesta onde? No Evangelho. Primeira coisa. E nós somos chamados a viver uma relação com o Evangelho através da fé. Porque o justo viverá por fé e não por vista. Toda a nossa relação com Deus é pautada na fé. Porque está escrito, Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Impossível, olha só, impossível. Agora eu te pergunto, como que a fé surge em nosso coração? A fé surge pelo conhecimento da palavra de Deus. É por isso que conhecer a Deus se torna a coisa mais importante para nós. Eu vejo muita gente dizer que tem fé, mas conhece tão pouco da palavra. Como que essa fé pode estar relacionada ao princípio bíblico? Porque a proporção do teu conhecimento vai gerar a proporção da sua fé, numa escala equivalente. Você não pode ter pouco conhecimento e muita fé. Isso é óbvio. Você pode ter um conhecimento restrito em algumas coisas, mas naquilo que você conhece, você tem muita fé, porque você conhece sobre aquilo. Tem gente que, por exemplo, não conhece alguns aspectos da manifestação do Espírito Santo, mas conhece muito acerca da palavra que nos manda pregar o Evangelho. Ele tem fé e ele ganha muita alma para Jesus. Você pode conversar com ele sobre outras coisas, ele ser um pouco, ignorante, claro, que no sentido de não ter conhecimento, né? Não de forma pejorativa. Eu sou ignorante sobre muitos temas. Então, mas sobre a questão da palavra de Deus, mas naquilo que ele conhece, ele cresceu no conhecimento daquele, e a sua fé, ela está altiva. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só o que é dito no Hebreus capítulo 11, versículo 5, um versículo
acima deste versículo que fala, né, sobre sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Você quer ser arrebatado como Enoque? Um dia? Bom, já que vocês não querem, eu quero. Glória a Deus e aleluia. Ser arrebatado. Você precisa agradar a Deus, cara. Senão, o que vai te arrebatar, eu não vou nem te falar, deixa para lá. 1 de João 5,4. Porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Maravilha esse texto, né? Todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e a vitória sobre o mundo é a nossa fé, porque nós cremos em Jesus Cristo. Ele é o Filho de Deus, e nós temos crido nisso, e nos entregamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, e essa fé estabelece a nossa vitória. Como ser agradável a Deus? Já falei duas coisas, estou acelerando aqui cada tempo. Quando nós somos guiados pelo Espírito Santo. Você é guiado pelo Espírito Santo? Mente não. Você é guiado pelo Espírito Santo? Amém. Glória a Deus. Romanos 8,12 diz, 12 a seguir, tá? Vamos lá. Vamos aprender da palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte, mas se pelo Espírito mortificarem os seus feitos do corpo, certamente viverão, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se você não é guiado pelo Espírito de Deus, você precisa se converter hoje e se tornar um filho de Deus. Entende que a Bíblia não diz todos são filhos de Deus? Não, não são todos filhos de Deus, mas todos quanto receberam Jesus como Senhor e Salvador, conforme o texto do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Quando somos guiados pelo Espírito de Deus, isso é a evidência de que somos filhos de Deus. Não é que o sujeito chega ali, dá 4 cambalhotas e sapateia e vai ali, vai cá, está no mistério. Isso aqui, o mistério é importante, mas não nesse sentido, tá? Então assim, porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, esse espírito que é o espírito humano decaído no pecado, mas receberam o quê? O espírito de adoção, e aqui o espírito com letra maiúscula é o Espírito Santo, o espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, que significa Pai, nós clamamos ao Pai, tá? O próprio Espírito Santo confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Você tem esse testemunho no seu coração? É por isso que às vezes, né, o cristão diz assim, não, porque eu sei que sou salvo. Aí quem não conhece diz, é presunçoso. Mas quem está falando que eu sou salvo, o Espírito de Deus está em mim, a palavra de Deus que testifica no meu coração. Então não é presunção. Eu sou tudo aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho tudo aquilo que a Bíblia diz que eu tenho. E eu posso tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E se você não crê, problema seu. Eu creio. E eu vou buscar aquilo que Deus tem para mim. Mas entenda, olha só. O texto de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 diz, digo porém o seguinte, vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão os desejos da carne. Eu não vou entrar na parte de santificação, porque eu vou falar disso logo a seguir. Mas eu quero falar uma coisa para vocês, o Espírito nos conduz à vontade de Deus. O Espírito nos leva a buscar as coisas que são de cima, cara. O Espírito Santo nos leva a desejar as coisas que são lá do alto. Mas a carne é assim, a visão dela é daqui para baixo. Ela só nos faz desejar o que é dessa terra.
ela só nos faz buscar o que é de conotação, de satisfazer os nossos próprios desejos, os deleites pecaminosos que estão em nós, nos nossos membros, essa força que sempre quer nos conduzir ao pecado, porque se Deus tirar a graça de nós, acabou. Vamos descer ladeira abaixo e acabou, meu amigo, não tem conversa, porque é isso que é o desejo de nossa carne. É por isso que existe uma luta, que é dita aqui em Gálatas, né? O Espírito luta contra a carne, o Espírito Santo, e a carne contra o Espírito, dois inimigos, opondo-se um ao outro, para que não façais a vontade. Então, o Espírito não quer que você faça a vontade da carne, está ajudando você a prevalecer, e você só é vitorioso quando o Espírito Santo prevalece. Caso contrário, a carne vai prevalecer, e você vai pecar, cair, porque você é dominado pela carne. Depois você se arrepende, mas não é aquele arrependimento, sabe, que te leva a uma atitude, é um remorso, e de remorso o inferno está cheio. Vamos lá, como que eu agrado a Deus? Santificando. O mesmo texto de Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3, diz assim, 3, 4, 5, vamos lá, pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais como os gentios que não conhecem a Deus. Então quem conhece a Deus, busca uma vida de santificação, uma vida de santificação. E esses dias eu estava vendo uma coisa aí no YouTube, ia aparecer um jovem, né? Tinha uma rapaziada lá fazendo uma reportagem, e veio um jovem assim, um cara, acho que nos Estados Unidos, né? Um cara bem bonitão e tal. Esses caras foram entrevistar, disseram assim para ele: rapaz, o que faz para você passar uma noite com uma menina bonita aqui? Aí ele olhou para aqueles caras entrevistando ele e disse assim: rapaz, você não precisa de uma menina bonita, de uma noite com uma menina bonita, você precisa de Jesus. Só Ele pode satisfazer o teu coração. Pensa num balde de água fria. Sabe quando a pessoa faz assim, pi, pi, pi? E ele disse naquela autoridade, sabe? Falei, cara, esse bicho é crente mesmo, viu? Não tenha dúvida. Novo, né? Coisa maravilhosa. E ali ele fechou a reportagem, né? Acabou. 1 de Pedro 1,14 diz assim: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Versículo 15: pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Para aí. Então essa história de você ser seletivo, cara, isso não vai te levar para lugar nenhum. Eu não roubo ninguém, mas vive uma vida miserável em outros aspectos. Adianta de quê? Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Santo em tudo. Eu sou santo quando vou à igreja, mas quando eu vou à praia, não. É isso que Deus quer para a sua vida? Então a gente precisa tomar vergonha. A gente precisa buscar a vontade de Deus em nossa vida. Agradar a Deus, ter uma vida. Por quê? Porque isso implicará diretamente na aceitação, e o resultado disso vai ser bênção sobre você e sobre sua vida. Olha para quem está do seu lado, não deixa ele dormir não. Pergunta aí, você está agradando a Deus, rapaz? E aí, pegou a tua parte aí? Fala com ele. Pegou a tua parte aí dessa mensagem? O negócio está estreitando, não está? Então nós precisamos, o que é santificação na palavra de Deus? Não é aquela aura, plim, que aparece naqueles desenhos, naquelas pinturas, né?
aquelas caras angelicais assim, que ninguém tem aquela cara de gente abestalhada. Tem cara de filho esperto de Deus. É um processo de separação do mundo. Isso aqui Deus não se agrada não. Não, Caio, isso aqui Deus não se agrada, a gente não faz. A gente cai fora daquilo ali, ó. Vamos procurar aquilo que agrada a Deus, que eu quero ser abençoado e você também. Que é para depois você não ficar dizendo, Deus abençoa todo mundo e esquece de mim. Você não toma vergonha, eu já tomei minha vergonha, já há tempo, porque não foi de hoje. E pronto. Andando no caminho do Senhor, nós somos abençoados. É isso que Deus quer. Sabe uma coisa que agrada a Deus? A gente andar em amor. Isso agrada a Deus. A gente viver essa conduta que mostra, que demonstra que o amor de Deus está em nós. 2 de João 1,6, e o amor é esse, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio que Jesus começou a ensiná-los, né? É que vocês andem em amor. Então, para de brigar, de inventar intriga, de falar mal, de murmurar, de fofocar sobre a vida do irmão. Pelo amor de Jesus, ora por essa vida. Pastor, mas seu irmão está querendo ser um atormentado, e tu, criatura? Pelo amor de Deus, vai orar. Muda essa conduta. Isso é andar em amor? Não. 1 Tessalonicenses 4,9. Olha que maravilha. Quanto ao amor fraternal, diz Paulo aos Tessalonicenses, não há necessidade de que eu lhes escreva, porque vocês mesmos foram instruídos por Deus a amar uns aos outros. O próprio Jesus nos ensinou isso, né? O versículo 10, e na verdade vocês já estão fazendo isso em relação a todos os irmãos em toda a Macedônia. Porém, irmãos, exortamos vocês a que progridam cada vez mais. Você me ama? Está pouco, irmão. Deus está dizendo, está pouco. Você precisa progredir nesse amor. Rapaz, e amar o pastor é bênção. Tem promessa para você na Bíblia. E tem gente que anda falando mal do pastor direto. Só a graça de Deus, não é verdade? Vou te contar, viu? Mas olha, irmãos, é promessa do Senhor. Quando a gente cumpre aquilo que é a vontade de Deus. E é isso que é a vontade de Deus, que a gente ande em amor. E se você anda em amor, você vai colher o fruto de ser amado. Porque a Bíblia diz, é dando que se recebe. Pastor, mas eu demonstrei o meu amor para A ou B ou lá e a pessoa não correspondeu. Problema dele, irmão. Isso é que nem a paz. Jesus disse, entra numa casa e sai daquela casa com a paz. Se os moradores daquela casa não receberem a paz, o que é que vai acontecer? Volta para você. Olha, eu não vou dizer, né, porque eu não vou ser assim, maldoso, né? Mas quando não recebe, você pega a bênção. Que recebam, mas se não receber, prejuízo nenhum a gente tem, né? Mas também não fica torcendo para a pessoa não receber a paz, para você receber paz a mais não, viu? Pela misericórdia do Senhor, viu? Que Deus está te vendo, crente, viu? É que nem a irmã do bem feito. Uma vez eu estava pregando na congregação, foi lá em Buenos Aires, há muitos anos atrás, né? E ali eu comecei a orar pelas pessoas, e Deus começou a trazer umas revelações. E eu disse, olha, aqui tem uma pessoa que aconteceu um fato, né, desagradável, um problema com alguém, que você não estava lá muito satisfeito, e você disse assim, bem feito, e Deus ouviu e não se agradou disso. Daqui a pouco a diaconisa veio na frente da igreja e falou, fui eu, pastor. Mas ela pelo menos foi sincera. Pior é quem não fala, não é verdade? Não confessa. Então esse negócio não dá certo não. Deseja o bem dos outros, viu? Não importa quem seja. Sabe o que agrada a Deus? Testemunho do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 8, mas vocês receberão poder a descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Falar de Jesus agrada a Jesus. Testemunhe dele, fale de Jesus, não perca a oportunidade, não seja um crente submarino. Você sabe aqueles crentes que convivem com você 5 anos, um dia você descobre que ele é crente. Poxa, mas tu se converteu agora? Eu sempre fui crente. Ninguém sabia. Eu acho que nem Deus sabe que ele é crente. Ele é crente
tão camuflado que ninguém sabe que ele é crente. Está ali no meio. De vez em quando a gente encontra um desses. Mas menino, tu é crente? Quanto tempo tu se converteu agora? Eu já tenho 30 anos de crente. Falei, misericórdia. Tanto tempo disfarçado, nem o diabo descobriu que tu é crente. Porque é uma coisa absurda, né? Fala de Jesus, cara, não perde tempo não. A Bíblia diz lá em Atos dos Apóstolos 20, 24, né? Olha só, né? Olha o que Paulo diz: porém nada considero a minha vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo disse: e daí se eu morrer? Vou para o céu. É assim ou não é? Vou para o céu. Quando o cara está com a vida no altar, ninguém quer morrer, meu irmão. Mas se morrer, vai para onde? Vai para o céu. Agora, quando o cara está desarrumado, acontece o que aconteceu lá numa igreja no México. Estava falando lá sobre salvação, um borrachato, né? Bêbado, se levantou e gritou lá: e quem quer ir para o céu, que eu vou mandar é agora. Puxou um parabelo deste tamanho. Não teve um que diz eu quero ir. Ele não ia atirar em ninguém não, mas ele fez o que aquilo ali? Provando o povo. Eu dá para você que é brincadeira, isso foi verdade. Ninguém disse amém. Dizer assim, não, ninguém quer ir, ninguém quer morrer não, meu amigo, mas todo mundo aqui quer ir para o céu. Tudo bem, é a verdade, né? É igual. Ai. Os textos de Mateus, de Marcos, né, quando Jesus manda a gente fazer o quê? Pregar o evangelho. Gente, se a gente entender que a coisa mais relevante no coração de Deus é a salvação das pessoas. A salvação das pessoas, não há nada. Jesus não morreu para que a gente pudesse estar recebendo chave de vitória aqui, ali ou acolá. Isso é consequência do nosso relacionamento com o Senhor. Mas Jesus morreu para que tivéssemos a oportunidade da salvação. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna é o presente de Deus para a humanidade. Efésios 2:8, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Então não adianta que você faça, você pode ser a pessoa mais altruísta deste mundo, isso não vai te salvar. E por último, eu vou finalizar com isso aqui, o que agrada a Deus, é que você busque a sua salvação. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 3, verso 9, ele diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Está falando da sua volta. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Talvez o motivo pela qual Jesus ainda não voltou seja a sua vida. Você que precisa se reconciliar com Ele. Você que precisa entregar a sua vida a Ele. Vamos ficar em pé?